Boa tarde, iniciando mais uma live, hoje para tratar de um tema muito em voga, que é planejamento patrimonial internacional, com um colega que eu admiro muito, Thiago. Estou chamando ele aqui para entrar na nossa live. Olá, Olá, boa tarde, bom dia para você, né, Bianca? bom dia, tudo bem, Thiago? Tudo bom? Graças a Tudo. Deus. Você me Obrigada, ouve bem? te escuto bem. Só Perfeito. vou adicionar aqui a minha colega, que vai participar com a gente também, a doutora Paola. Olá, bom dia. Ah, já entrou. Bom Bom dia, dia. Tudo bem? tudo ótimo. Tiago, obrigada pela tua disponibilidade, enfim, pelo teu tempo para conversar aqui um pouquinho com a gente sobre planejamento patrimonial internacional. Então, para quem não te conhece, tu é advogado, inscrito na OAB aqui do Brasil, e inscrito também Isso. na OAB de Portugal. É isso? Isso, na Ordem de Advogados de Portugal, né? OA, na verdade. Isso. Então, mas Isso, hoje tu mora na França, atendendo teus clientes a exato. partir da França, né? É especialista em planejamento patrimonial e sucessório, atua, enfim, atendendo empresas francesas e empresas brasileiras, residentes brasileiros que residem fora e residem aqui, enfim, é um misto, né, de atendimento de clientes. E eu queria que primeiro, se tu pudesse te apresentar, contar um pouquinho da nossa história, da tua história e dessa tua Uhum. trajetória que é tão interessante. Claro, claro. Muito obrigado, Bianca, pelo convite, tá? É realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho já esse quadro, né, que você Uhum, criou, essa emissão, né, praticamente toda semana, né, você tem já algumas edições e tem sido muito interessante, muito instrutivo. Acho que é muito importante a gente poder se atualizar tanto dos profissionais que estão atuando, que podem trazer um auxílio para outros profissionais, ou mesmo para os nossos clientes finais, né, para os empresários que tem aí tanta necessidade, e a gente vai falar um pouco disso, e falta de suporte qualificado, né? Então, eu sou original de Manaus, no Amazonas, onde vivi até os meus 26 anos, né? Então já tem 15 anos hoje, entregando minha idade aqui, né? 15 anos que eu tô morando aqui na França, era funcionário da Secretaria de Fazenda no Amazonas, e vim para cá com o objetivo, na verdade, de aprender o francês, fazer um pouco dos meus estudos aqui e voltar para o Brasil para tentar ser diplomata. E acabou que a vida me levou para um outro rumo, então eu acabei conhecendo minha esposa aqui hoje, que é uma advogada francesa, e casamos e refiz a minha carreira aqui na França desde então, né? E nesse percurso, né? E só quem já morou no exterior sabe como a vida do brasileiro fora, ela não é uma vida fácil, ela não é uma vida que todo mundo pensa que é uma vida de facilidades, porque o Brasil tem muitas dificuldades, é verdade, mas a vida do brasileiro fora, ela é difícil também, né? E nesse percurso eu passei aí por alguns escritórios de advocacia, em seguida fui trabalhar um pouco na auditoria da relação cliente para algumas empresas. Foi algo que eu fiz durante alguns anos, então tive um pouco nos bastidores aí de empresas grandes, né? O CAC 40, que a gente chama, que são as empresas equivalente ao SP 500, mas numa escala aqui da França, né? As uhum, 40 maiores empresas francesas, trabalhei com algumas delas. E tive a oportunidade de aprender muito sobre a mentalidade do empresário fora do Brasil, como é diferente, né? O quanto aquela informalidade que a gente está acostumado, ela não cabe em outras culturas, não uhum, só por uma questão cultural, mas muitas vezes uma questão regulatória também, né? Então, muitos brasileiros acham que vão poder exportar aquela coisa do jeitinho brasileiro, aquela coisa de você começar as coisas informalmente para depois regularizar. E aqui, não só aqui na França, tá? Mas eu tive a experiência também de trabalhar com empresas nos Estados Unidos, no Japão, em outros países aqui da Europa. Então, a gente realmente teve a oportunidade aí de aprender bastante nesses anos, até que
por uma força realmente alheia à minha vontade, acabei sendo trazido para a área de sucessões com o falecimento dos meus pais, né? Vivi isso no Amazonas à distância. Então, perdi meu pai em 2018 para um câncer no pulmão e minha mãe durante Covid. E acabei realmente me sensibilizando, obviamente, né, com o tema. Pois, quem não sabe, principalmente durante a pandemia, o Amazonas foi o estado que mais sofreu no Brasil, né, com assim, o número de mortes. Então, eu vi muitos colegas passando por dificuldades e buscando ali ajuda e buscando soluções para alguns problemas que foram deixados e que não se encontrava. E casado com uma advogada francesa, já tinha convivido e, obviamente, tido uma experiência aqui quando trabalhei com alguns jogadores esportistas internacionais e jogadores profissionais, na verdade, de alguns ramos, sobre gestão de patrimônio, que é uma profissão que a gente não tem no Brasil, né? Nós não temos a figura do gestor de patrimônio, mas que aqui fora existe. Então, eu tinha tido alguma base ali, onde a gente aprende a olhar para o patrimônio dos nossos clientes de uma forma global, e incluindo menções a sucessões, a investimentos, a exposição, diversificação. Então, com esse olhar, eu me volto para um mercado especificamente no norte do Brasil, completamente carente de uma atuação especializada nesse ponto, e decido montar um escritório em Manaus, né, que hoje aí está completando aí quase 5 anos de existência, e que a gente passou a atender clientes tanto para atender questões internacionais de internacionalização de patrimônio, quanto de organização patrimonial e societária. Bacana, é muito interessante te ouvir e entender como uma dor pessoal moldou a tua trajetória, né? E como as tuas entregas para os teus clientes, ela é bem completa, porque, enfim, tu tem toda uma experiência de entendimento de planejamento financeiro e planejamento patrimonial, conhece a legislação aqui local e legislação estrangeira Uhum. para conseguir entregar soluções bem completas, né? E Que a jornada do empreendedorismo não foi tão rápida, né? Não caiu do céu, tu não teve a ideia de um dia para o outro e aí botou ela para aplicar. Teve toda uma jornada, várias etapas que aconteceram Exato. para montar esse negócio, né? Isso, e e vários momentos que contribuíram também, assim, atuações em lugares diferentes, em posições diferentes, que vão formando a gente para não ter um olhar só jurídico, sabe? Eu acho que isso é uma característica muito importante de quem trabalha, e às vezes eu vejo alguns colegas pecando um pouco por isso, porque a gente tem uma formação jurídica, uma base jurídica, mas quando a gente só trabalhou como advogado a vida toda, a gente às vezes é um pouco limitado para enxergar alguns outros aspectos, né? Então, assim, modéstia à parte, eu acredito que essa experiência que eu fui acumulando em outras áreas de atuação me permitiram ter essa visão mais holística hoje e auxiliar os clientes de forma completa, como você mencionou. Com sim, certeza a gente acaba ficando míope, né? Porque no jurídico a gente tem a teoria da coisa. E às vezes me parece que falta um pouquinho da prática, como vai acontecer no mundo dos fatos. Eu acho que essa tua visão completa faz bastante isso. Exato, perfeito. e fazendo esse paralelo, assim, considerando o cenário que é brasileiro e o internacional, qual é o teu perfil de cliente, Thiago? Quem é que te procura para ter uma solução de planejamento que envolva jurisdições estrangeiras, que envolva outras ferramentas de sucessão? Olha, hoje a maioria dos clientes, a maior parte dos clientes, eu diria, tem alguma ligação com o exterior, principalmente com filhos no exterior, né? Então você tem muitos empresários brasileiros que enviam seus filhos para estudar fora, e que esses filhos acabam não voltando mais para o Brasil, decidem fazer como eu fiz, na verdade, né, de começar uma vida em outro país. E aí você tem questões de sucessão, principalmente, muito complexas, porque você não está mais necessariamente só jogando as regras brasileiras. Você tem que entender a legislação do país onde aquele filho está vivendo, para saber quais vão ser as consequências sucessórias e tributárias
daquele filho herdar uma parte daquele patrimônio, ou começar um negócio naquele lugar e ter um negócio no Brasil em paralelo. É possível se adotar os mesmos instrumentos de planejamento que a gente está acostumado com famílias que são 100% brasileiras. Então, eu diria que uma boa parte dos clientes que são esse perfil, e a outra são clientes que desejam deixar o Brasil e morar no exterior. Esse perfil, assim, a gente tem atendido muito nos últimos anos, assim, a gente tem sido realmente crescente essa busca aí esse sonho da internacionalização, né? Brasileiros que não estão contentes, seja com o cenário político, seja com o cenário tributário, com as mudanças tributárias que a gente está vendo no Brasil e que querem poder não só proteger o patrimônio, porque temos esse cliente também que apenas quer dar uma proteção internacional para o seu patrimônio, mas temos aquele que realmente quer deixar o Brasil para trás, mas que tem no Brasil as suas principais fontes de renda. Então, como é que vai ficar a situação desse cliente quando ele for morar no exterior? Ele vai poder guardar as empresas dele da mesma forma? Ele vai poder guardar a fazenda dele da mesma forma? A atividade rural não vai ter alguma limitação? Então, tem muitas demandas nesse sentido. E quais são os países procurados por esses empresários para fazer esse movimento de internacionalização do patrimônio e proteção eventualmente sucessória? Olha, na parte migratória, eu diria que principalmente aqueles que querem ir morar fora do Brasil, o número 1 é os Estados Unidos. Né? Assim, você tem o Brasil é muito encantado com os Estados Unidos, né? A verdade é essa, a gente reflete realmente a cultura americana na nossa cultura brasileira, muito por razões de ser realmente eu diria que a parte audiovisual do Brasil é muito inspirada na parte americana, né? Então a gente acaba trazendo isso e sonhando com uma vida nos Estados Unidos que a gente pode até se aprofundar um pouquinho depois, se vocês quiserem. Tá longe de ser aquilo que as pessoas imaginam. Eu digo que enquanto tem muitos advogados de imigração que vendem o sonho americano, eu sou a antítese. Eu sou aqueles que fazem as pessoas desistirem de ir para os Estados Unidos quando descobrem a tributação e a fiscalidade americana. Mas então eu diria que os Estados Unidos é o número 1, né? Tanto para aqueles que querem querem investir na Bolsa Americana, ou querem proteger o patrimônio, ou que querem mudar, tá? E depois a gente tem Portugal, em segundo lugar. Afinal de contas, a gente tem uma facilidade da língua, então muitos brasileiros têm o sonho de morar na Europa, já entenderam que os Estados Unidos talvez não seja tão vantajoso assim, ou não falam inglês, então querem um país de primeiro mundo para ir morar e escolhem Portugal. Eu diria que esses dois, do ponto de vista imigratório, são as principais buscas. Tá? Quando a gente já está falando da parte de proteção patrimonial, aí as pessoas são muito influenciadas por aquilo que elas consomem, né? Então, dependendo de qual foi a exposição daquela pessoa a uma certa jurisdição, ela vai ter uma preferência por aquela jurisdição. Então, é muito raro a gente ver um cliente que chega completamente aberto e perguntando a nossa opinião sobre o que a gente acha mais adequado para ele. Geralmente as pessoas já chegam com uma ideia fixa. Porque alguém que eu conheço abriu uma empresa no Uruguai, abriu uma empresa no Paraguai, né? Já ouvi falar que o Panamá é bom, já ouvi falar que Dubai é o melhor lugar. Então as pessoas sempre chegam um pouco enviesadas, né? Assim, tendenciosas para escolher uma jurisdição, e acabam na conversa conosco, né, entendendo que não necessariamente aquela jurisdição é a melhor opção para aquele tipo de empreendimento, negócio ou proteção patrimonial que aquela pessoa deseja. Né? Então é realmente bastante variado. E tem uma resposta simples para essa pergunta de qual é a melhor Não. expectativa, né? Não tem. Não tem uma resposta simples. Eu diria assim, concretamente falando, obviamente que se o seu desejo inicial é apenas se expor a uma moeda mais forte, né, você vai acabar começando por uma conta num banco americano,
onde você vai começar a dolarizar o seu patrimônio. Esse é o caminho natural das coisas. Mas agora, a partir do momento que você passa de um certo volume, que você adiciona alguns outros elementos, como, por exemplo, eu quero internacionalizar, porque parte do meu negócio hoje está dependendo de um fornecedor fora do Brasil. Ou então eu quero internacionalizar porque eu tenho um projeto de morar em outro país. Então, à medida que a gente vai adicionando essas camadas de complexidade, aí os cenários vão sendo modificados. E a gente não tem aí uma resposta fixa, né? Da mesma forma que não dá para dizer que holding é para todo mundo, para quem trabalha com planejamento patrimonial no Brasil. Fora não dá para a gente dizer que, olha, uma offshore em BVI com uma conta americana vai ser o ideal para você. Não, vai depender muito de quais são os seus projetos. E, enfim, como é que tu tem visto, Thiago, a evolução do planejamento patrimonial internacional? Porque a gente, dentro desse mercado, a gente acompanha e vê uma procura maior a cada ano. Eu não sei se isso Uhum. é o que a gente sente aqui com base nas nossas relações, ou tu também tem visto que tem uma demanda maior e que as pessoas efetivamente estão procurando uma internacionalização do seu patrimônio? Olha, eu diria que sim, a gente tem um aumento nos últimos anos. Houve uma leve queda no ano passado, eu diria, em função da nova legislação, que é a Lei 14.754 de 2023, que trouxe a tributação sobre ativos no exterior e empresas no exterior, né, que não era uma legislação que nós tínhamos antes, nós tínhamos regras gerais que eram aplicadas. E, obviamente, as pessoas ficaram com um certo receio dessa tributação e entenderam que houve sim uma piora comparado àquilo que nós tínhamos anteriormente, tá? Porque realmente, assim, a verdade é que até o final de 2023, o exterior era um sonho. Você conseguia um diferimento tributário naquilo nos seus investimentos ad eterno, na verdade, às vezes até intergeracional. Hoje ele não é mais possível, mas nada espetacular, tá? Isso já era uma tendência mundial. O Brasil era um dos únicos países que não fazia isso. Então, obviamente, a gente teve aí uma certa insegurança, mas hoje as pessoas já começaram a entender. Obviamente, a gente tem um grande papel também dos educadores financeiros. O Brasil Uhum. hoje está aprendendo, está sedento para aprender sobre investimentos, né, e oportunidades de realmente proteger seu patrimônio de forma global, né, e existe por parte dos educadores financeiros também uma política muito grande de falar sobre uma exposição ao exterior. Então as pessoas, obviamente, despertam interesse, começam realmente a olhar para o exterior como uma opção e acredito que isso só vai se intensificar. Até sabendo, acompanhando aí um pouco as mudanças que nós estamos tendo graças à reforma tributária, eu acredito que algumas soluções internacionais vão inclusive se tornar cada vez mais interessantes para quem quer conversar sobre sucessão, principalmente no Brasil. Ah, bacana. E uma dúvida geral, Thiago, a partir de que tamanho de patrimônio eu já posso pensar em fazer um investimento ou pensar numa estrutura de internacionalização do meu patrimônio? Olha, dentro daquela lógica que eu trouxe para vocês inicialmente, né, você pensar que todo mundo que quer começar a se expor vai começar normalmente por uma conta americana, num banco, comprando dólares. E aí aqui a gente entra numa questão muito importante, que é entender que o patrimônio que está fora do Brasil, ele vai seguir regras sucessórias do país onde ele está localizado. Então, no caso especificamente dos Estados Unidos, $60 mil é o teto da isenção para não americanos, não residentes fiscais americanos que investem nos Estados Unidos. Então, se você tem um investimento acima de $60 mil nos Estados Unidos, você já está sujeito a pagar imposto sobre herança nos Estados Unidos. Então, para essas pessoas, a partir desse valor, já faria sentido pensar, ok, eu preciso então pensar numa estrutura para me proteger de um processo sucessório fora do Brasil, tá? Só que
o custo de abertura, de manutenção de uma estrutura no exterior, ele não é negligável, Uhum. ele é algo que você deve levar em consideração. Então, a gente não gosta geralmente de falar em números especificamente, mas para que uma estrutura se pague, né, para que aquele, tanto pela valorização da moeda quanto pelo resultado daqueles investimentos possa pagar o custo da estrutura que você vai estar montando, a gente geralmente fala em algo por volta de 250 a 300 mil dólares, tá? Que aí já faria sentido para que essa estrutura viesse a pagar, para que os investimentos realizados através daquela estrutura viessem pagar o custo dela. Então, Tá. esse seria o número, mas, obviamente, Sim, você precisa entender a claro, situação específica, né? claro. E quem procura o teu escritório, Thiago? Tu tens relacionamentos e contatos que auxiliam desde a constituição da empresa, contabilidade, abertura de conta bancária. Como é que funciona o serviço do teu escritório? E até onde É, o cliente é atendido pelas tuas soluções? então, hoje, especificamente para atender às demandas internacionais, eu, a Karina Jabur e o professor Luiz Couto decidimos juntar forças para iniciarmos um escritório para poder dar esse atendimento completo para quem deseja fazer esse tipo de investimento no exterior, né? E estruturação, principalmente, de proteção patrimonial. Então, a gente sempre costuma explicar para os clientes que o diferencial de se trabalhar com um escritório como o nosso é que a gente vai concentrar os prestadores, diferentes prestadores de serviço, Uhum. numa comunicação única através de nós, né? Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter aí na internet está cheio, né, de soluções expressas e soluções rápidas para você abrir sua LLC nos Estados Unidos, mas aí você não tem um contato com o contador, você não sabe quais são as taxas, os impostos que você vai ter que pagar lá. É, ou então você vai simplesmente ter que ficar falando com pessoas em jurisdições diferentes, línguas diferentes, vários canais de comunicação. Então, sim, no nosso escritório, a gente concentra toda a comunicação em nós, pois nós já temos os nossos parceiros em diferentes jurisdições, né? Hoje a gente tem parceiros na maior parte do Caribe. Inclusive, semana que vem estou indo visitar as Ilhas Cayman, a convite do governo de Cayman, junto com alguns outros membros de uma mentoria que eu faço parte de internacional. E a gente vai aprender um pouco sobre o que Cayman tem para oferecer para brasileiros, né? Então, acho que isso vai ser bem bacana, A conhecer gente pode alguns ter prestadores depois uma locais. conversa só sobre queima. A gente pode ter uma conversa só sobre Cayman depois, né? Uhum. Então, assim, a gente tem prestadores de serviço, porque o segredo do internacional é esse: você tem que saber quem são os prestadores de serviços sérios, responsáveis e que você pode confiar, né? Porque da mesma forma que no Brasil você tem que sempre ter uma pulga atrás da orelha com quem está te oferecendo um serviço. Fora do Brasil, eu diria que é 10 vezes pior, porque Uhum. você não sabe qual é o histórico daquele escritório, você não sabe quem está te oferecendo, você não realmente não sabe se você vai poder confiar o seu patrimônio numa outra jurisdição, que vai para um banco que não está aqui no Brasil, que você não pode acionar juridicamente aquele banco. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente traz muito disso para o nosso atendimento, de só trabalhar com pessoas com quem a gente confia, que o teste do tempo realmente já foi passado. Sim, então tu tem uma solução completa em que o cliente, ele através do teu escritório, ele consegue acessar uma série de serviços e vocês fazem essa curadoria, né, Isso, exatamente. de unificação de diálogo. E para quem está buscando, Tiago, está preocupado com organização e planejamento, uma dica que tu possa dar, mas para essas famílias que têm um filho morando fora, que tem essa questão do internacional no seu planejamento. Quem ainda não está olhando para esse tema, qual que é a dica que você daria? Olha, sempre busque uma segunda opinião. Eu acho que essa é a dica número um, né? Excelente. Assim, se você tem dúvidas sobre aquilo que está sendo exposto para você, por quem que estiver lhe atendendo, busque uma segunda opinião, busque profissionais que têm essa vivência, esse contato com o exterior, pois
A minha impressão, tá, realmente nesses anos trabalhando com esse tema, é de que muitos profissionais, com medo de perder o seu cliente, não querem buscar parceiros fora e acabam aconselhando o seu cliente de uma forma sem realmente ter se aprofundado sobre a legislação daquele país que está envolvido na relação, né? Então, sempre busque uma segunda opinião, e isso também é válido para ofertas que você vai receber dos seus assessores de investimento, dos seus banqueiros, né? Que também ali tem uma solução pronta para lhe oferecer, que dizem que vão montar a estrutura para você, mas a partir do momento que você não estiver mais contente com aquela gestão, ou que aquele banco, aquela assessoria de investimento não estiver mais operando, como é que vai ficar a sua relação com aqueles agentes residentes que montaram a sua estrutura? Você nem conhece eles, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado e buscar uma segunda opinião se aquilo que estão oferecendo para você e aquilo que estão dando como solução para você realmente é coerente com a legislação do país que está envolvido naquela relação. Ou seja, não dá para terceirizar totalmente a responsabilidade, né? A gente precisa, como dono do patrimônio, como responsável, é buscar informação, buscar bons aconselhamentos, fazer as perguntas certas e aí Exato. tomar a decisão, né? Perfeito, é exatamente isso. É bacana. E, Thiago, para quem quer trabalhar com planejamento internacional, enfim, a gente tem outros colegas aqui nos ouvindo, qual seria o teu conselho, considerando aí teus anos de experiência, tua trajetória nesse mercado? Olha, para quem quer trabalhar com planejamento internacional, eu diria que o início ele passa por parcerias, né? Você precisa estar ao lado de pessoas que já têm uma certa experiência, que já viveram isso, para que você possa aprender e em seguida, quem sabe, você próprio faça a sua rede de contatos, você próprio aprenda sobre a legislação de um ou dois países. E aí sim você começa a oferecer esses serviços para os seus clientes de forma mais ampla, né? Então, eu diria que contar com a experiência de outros colegas é o principal ponto para que você possa começar a atuar no internacional. Até porque, mais uma vez, né? Assim, pessoas que estão no exterior, soluções, empresas que estão no exterior, tem várias. Só que se você não tiver tido uma experiência com aquela empresa, é muito mais difícil você ter um feedback se aquela empresa é confiável e se o serviço daquela empresa ele vai ser algo que você pode oferecer para o seu cliente. Então, busque profissionais primeiro, tá? Não precisa ser só o meu escritório. A gente tem algumas pessoas aí que estão já no mercado atuando com o internacional há muito tempo, há muitos anos. E através dessas pessoas você faz uma parceria, aprende, vê como é que é o atendimento e a partir daí você começa a oferecer esse serviço para os seus clientes. Bacana. E para finalizar, Thiago, eu acho muito interessante o fato de tu ser brasileiro, conhecer toda a legislação brasileira e estar hoje, ser residente europeu, tua família hoje, teus filhos são franceses. Como tu acha que isso impacta na tua entrega para os clientes brasileiros? Ter essa vivência na Europa, tu entendes que é um diferencial para o serviço que tu presta? Ah, com certeza, Bianca. Assim, até porque a gente, mais uma vez, né, trazendo para aquele primeiro caso que eu trouxe para vocês, que é o brasileiro que quer morar no exterior, mas que nunca viveu fora, fez uma viagem para Disney, fez um tour na Europa e se encantou. E a vida fora do Brasil, ela é muito diferente daquilo que as pessoas pensam, né? Então, eu gosto muito de trazer para o meu atendimento esse confronto da realidade, para que os clientes possam saber realmente que aquilo que talvez que eles estejam pensando não vai se concretizar. Posso dar um exemplo? Por favor. Atendi, atendi recentemente uma pessoa com um projeto de vir para a França, comprar um castelo para reformar esse castelo para fazer um Airbnb, colocar os filhos para estudar aqui na França e a gente sentou para conversar e começamos a entender um pouco mais esse plano do cliente. E aí eu perguntei com relação a, mas qual a idade dos seus filhos? Como é que vai ser essa escolaridade deles? Você já parou para pensar
a partir de quando você quer vir, qual seria a data? Aí ele, mas eu quero ir em janeiro de 2027. Tá, mas você sabe que é metade do ano escolar aqui, assim, eles não vão conseguir entrar na escola na metade do ano, então eles vão perder um ano de escola. E o processo para se inscrever na escola começa 12 meses antes. Então, esses detalhes, ele nunca, assim, ele estava planejando algo que ele não parou realmente para pensar, né? Então, Uhum. a gente acaba trazendo algumas vivências que, se eu for só olhar pelo lado jurídico, ok, eu vou te apresentar um advogado de imigração, tu vai começar o teu processo para obtenção do visto, para fazer a mudança, vou montar a tua estrutura aqui para comprar esse castelo e pronto, né? E aí as surpresas viriam ao longo do caminho. Mas graças a esse tempo já vivendo aqui fora, esse contato que eu tive com diferentes países, a gente entende um pouco mais sobre a cultura, a gente entende um pouco mais o que funciona, o que não funciona, e a gente pode trazer isso para o cliente para que ele possa tomar a decisão dele a partir daquele momento, já com uma visão de uma pessoa que teve essa vivência fora do Brasil. Muito bacana. É muito interessante como a entrega ela não é puramente jurídica, né? A gente aconselha os Não. nossos clientes em várias frentes e no teu caso tu consegue ainda fornecer para o teu cliente uma rede de relacionamento local, né? Uhum. Então alguém para procurar o castelo, alguém para fazer toda a papelada, enfim, para mim isso parece Exato. tão distante, mas é interessante saber que caso a gente precise de alguém para comprar um castelo na França, a gente já tem aí um É. contato. Uma Muito. vinícola, se não, né? Se quiser comprar uma vinícola também, pode Ó, ser uma isso opção. Ou essa então, dica só eu um vou dar para o meu apartamento em sogro. Paris, né? Sim. Tiago, muito obrigada. É sempre um prazer enorme falar contigo. Eu Obrigado, sou Bia. enfim, uma entusiasta, sou muito interessada por esse tema de planejamento internacional. Eu acho que apresentar soluções completas para os clientes é um diferencial importante. Então, é um prazer também te conhecer, conhecer a Karina, conhecer o teu escritório para poder ser uma alternativa aqui para os nossos clientes que estão aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pelo teu tempo e a É gente isso. mantém contato. Eu que Obrigada. agradeço pela oportunidade. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.